Porque eu já ganho quando eu estou fazendo. Agora, quando eu não recebo algo em troca, eu continuo ganhando se eu não desisto. Se eu desistir, eu perdi tudo. Olá, nós somos o grupo Triunfadores Master. Meu nome é Daniane Fernandes, eu estou aqui com o Júnior e com o Cris. E hoje a nossa é a 16ª lição, a regra de ouro. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa lição, baseado no livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E Cris e Júnior, falem um pouquinho sobre vocês, se apresentem. Olá, tudo bem? Eu sou o Cristiano, eu sou psicólogo clínico. E nós juntamos aí alguns grupos aí para estudar sobre a Lei do Triunfo de Napoleão Hill, e depois surgiu a ideia da gente gravar esses podcasts, e eu estou aí como um participante, né, do grupo, e espero que vocês gostem. Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior, eu sou Antônio Júnior, né? Eu sou engenheiro civil, participei também com o pessoal do estudo do livro do Napoleão Hill, né? Aceitei o convite de estar aí gravando os podcasts. Essa é a última lição do livro, né? Não é o nosso último podcast, é a última lição do livro, a regra de ouro. Espero que vocês gostem. Vocês que já vieram conosco aí, todas as lições, espero que a gente consiga fechar com chave de ouro aí as gravações das leis de hoje. Uhum. E aproveitando que você está aqui, curta, compartilha esse vídeo. Aí vai ter um link nesse vídeo, você pode seguir nas redes sociais, no Instagram. E comentar aí se você gostou, se você não gostou, o que você acha e o que a gente pode trazer para os próximos episódios. Então vamos lá, falando um pouquinho da regra de ouro. Então é algo universal a regra de ouro, né? Como a gente faz parte da nossa sociedade, das regras de boa convivência aí. É a gente fazer pro próximo o que gostaríamos que fizesse para nós, né? Basicamente é isso. E, Júnior, comenta pra gente o que é a regra de ouro, o que o Napoleão Hill fala sobre a regra de ouro no livro. Em uma síntese assim bem resumida, a regra de ouro ela é uma releitura daquilo que o próprio Cristo disse nos evangelhos, né? Fazer ao próximo aquilo que você queria que fizesse a ti mesmo. Ele diz na lição que existe a lei eterna pela qual colhemos sempre o que semeamos. Eu estava lendo hoje de manhã o começo dessa lição, aí me veio à mente, cara, aquele símbolo de reciclagem, sabe? Que é as 3 setinhas, assim, o ciclo. Mas eu acredito que se naquela época existisse um símbolo que ele pudesse colocar no livro, seria da setinha. Até coloquei no meio aqui. Porque no filme do Rei Leão ele fala que a vida é um ciclo sem fim, né? Que as coisas são interligadas e tudo aquilo que você planta é aquilo que provavelmente você vai semear num tempo futuro. E a regra de ouro, ela é exatamente isso, né? Que o Napoleão Hill quis dizer. Aquilo que a gente semeia nas nossas relações e na nossa vida pro universo é aquilo que o universo vai nos devolver, né? Existe uma frase que eu sempre dizia, faz algum tempo que eu não falo, né? Mas se o universo tá te retribuindo pedrada, meu, é porque você tá lançando muita pedra, né? Porque a lei, tanto lá no comecinho, lá quando ele começa a falar das ligações químicas, das vibrações, eu acho que o começo do livro e o final, eles se assemelham muito por isso. Porque aquilo que a gente manda pro universo, ou aquilo que a gente transmite nas nossas relações, num tempo propício, que ninguém sabe qual é esse tempo, a gente sofre a lei do retorno, né? Que é a lei da regra de ouro, que é fazer aquilo que você deseja receber pelo outro. Então acho que numa síntese assim é isso. E ele diz também que aquilo que a gente planta não é assim um mero acaso, né? A gente escolhe plantar aquilo. E eu acredito que nas 15 leis anteriores a essa regra de ouro,
ele nos ensinou o que nós devemos plantar. E eu acho que por isso que é interessante, no primeiro episódio eu disse isso, né? Para as pessoas acompanhar conosco, fazendo a leitura e o estudo do livro. Porque a gente chega no final com uma clareza muito maior de quais são as escolhas que nós queremos para a nossa vida. E essa escolha é em todos os ramos da nossa vida, né? Em todos os aspectos, assim. Então, aquilo que a gente escolhe plantar, aquilo que a gente escolhe dar para o outro, aquilo que a gente escolhe transmitir para o universo, é importante porque a lei do retorno, ela existe. Ela é implacável. Ela volta. O Júnior falou, Cris, de pedrada. Mas tem um ditado que diz: quem semeia ventos, colhe tempestades. Qual que é os benefícios da gente seguir essa lei universal? Eu acho que a conta não é tão exata. Porque às vezes a gente pensa que aquela lei do retorno, a pessoa má, ela vai receber um certo mal e que a gente, sendo bonzinho, a gente vai conquistar. Eu não sei se é tão cartesiano assim, né? Mas eu acho que no contexto geral a gente acaba colhendo. Então, assim, a regra, né, universal de fazer o bem para o outro, ou desejar para o outro aquilo que você gostaria para você, te gera bons sentimentos. Então, assim, quando você se levanta, né, todos os dias de manhã com um propósito de dar o bom dia, de fazer o dia de uma pessoa um pouco mais feliz, quando você acorda já determinado que aquele dia ali, por mais que tenha desafios, você chegará e colocará a sua cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, eu acho que isso já é o retorno acontece no dia a dia. Ele não é algo do futurístico. É uma blindagem, assim? Você acredita? Eu acordar e querer tudo isso, eu me blindo contra tudo que é contrário, é isso? Não, é isso que eu tô falando. Isso não impede que as coisas ruins cheguem até nós. Por isso que não é cartesiano, por isso que não é tão exato. As coisas ruins vão acontecer com as pessoas boas e com as pessoas ruins. As coisas boas vão acontecer com as pessoas ruins e com as pessoas boas. Cada um vai trazer um sentido, um olhar para isso. Só que tem pessoas que vão usufruir disso de forma mais suave, de forma mais harmônica, dando mais valor. Porque tem pessoas que recebem muita coisa boa do universo, da vida, e mesmo assim vivem como se nada fosse bom. Estão insatisfeitos o tempo todo. E mesmo recebendo coisas boas. Então essa capacidade que nós temos de colher aquilo que é bom e aproveitar e usufruir, ficar vislumbrado com aquilo e aproveitar cada momento da nossa vida, porque é futurístico, tá, isso eu morro amanhã. Eu deixei de aproveitar hoje as minhas relações em prol dos problemas, das dificuldades, dos desafios. Então não é futurístico, é no aqui e agora. Então quando a gente pensa assim, quem planta vento colhe tempestade, tá, pode ser do dia de hoje. Então as dificuldades elas vão vir, mas o que faz com que eu deite minha cabeça no travesseiro e durma em paz, essa é a somatória. Acho que essa é o pagamento maior que nós podemos ter, principalmente nos dias tão atribulados, de tantas dificuldades que nós temos para construir a nossa vida e dar conta de tudo também. Como essa vida que nós temos é tão... exige de nós e tem... Eu costumo sempre dizer, né, no consultório que o lugar onde tem as pessoas mais saudáveis são no consultório. Que são as pessoas que falam assim, não, eu não tô legal porque eu não consigo ser igual daquele modo de vida que as pessoas estão vivendo na sociedade, eu não consigo sucesso na minha carreira porque eu não acredito nisso, naquilo. Então as pessoas começam a questionar um modo, muitas vezes, que leva as pessoas numa sobrecarga, numa ansiedade, num processo de adoecimento. Então elas querem fugir daquilo, porque elas acham que não pertencem àquela regra social. Então, assim, são as pessoas que olham pra si e falam... né? São, não querem se adaptar ao que tá doente. Uhum. Então, eu sempre falo, no consultório, são as pessoas que muitas vezes olham para essa busca do autoconhecimento, desse desenvolvimento de bons sentimentos que elas querem ter para com a vida delas, para com a vida dos outros, dos delas principalmente, mas da sociedade em si. Elas entram em conflito porque elas... parece que todo mundo vive no egoísmo, ninguém se importa mais com o outro. Eu não sirvo para ser assim, então eu sou desajustado. Não, você é a parte saudável da sociedade. E você está buscando ainda ficar conectado com você, porque essas pessoas já perderam a conexão. Já estão colhendo a tempestade. A tempestade não vai vir, já está.
né? Quando você se perde, quando você se desconecta das pessoas, quando você começa a questionar seus valores, a questionar, porque assim, o certo e o errado, eu sempre digo que não existe. Porque o certo e errado para mim é diferente do certo e errado para Daniane e o certo e errado para você. Existe o modo Daniane de sentir e de ver o mundo. Existe o modo Cris de sentir e de ver o mundo. Do Júnior de sentir e ver o mundo. Tá certo, tá errado? É a nossa individualidade. Existe um conceito de certo e errado que das regras, né, da lei social. Ou da lei divina, para quem acredita em algo espiritual. Tudo bem, eu estou falando de um conceito de vida. Né? Cada um vive dentro daquela demanda que escolhe para si. Então você, é só uma questão de escolha? Muitas vezes a gente quer escolher aquilo que está doente. Daí quando a gente reprova aquilo e fala, não, peraí, deixa eu voltar para mim. Né? Que é aquela coisa de fugir das angústias, porque eu não tô desajustado porque eu não faço parte de um pensamento totalitário de adoecimento em massa. Só porque tá todo mundo falando, não quer dizer que é o efeito manada, não quer dizer que eles estão corretos. Porque se eu me desrespeito, já falhei comigo. Já comecei a colher a tempestade. Uhum. Mas aí é isso que eu tô plantando? Porque às vezes a gente associa. Eu fiz maldade, então eu vou receber. Não, não é. Não é a maldade que você faz muitas vezes. É o desistir de si mesmo. Quando você desiste da sua vida, quando você desiste dos seus sonhos, de construir em prol de... tive várias relações ruins, então eu desisti de me relacionar. Você está colhendo uma coisa que você nem plantou, mas você está desistindo de você. Quando você desiste dos seus sentimentos, dos seus propósitos, da sua busca... tentei várias vertentes aí na minha carreira, nenhuma foi bem sucedida. Daí você desiste? Não, insista, continue. Então, quando se fala de lei universal, de desejar para o outro aquilo que você desejaria para você, é continuar. É não desistir. E o não desistir começa no aqui e agora. Porque amanhã não existe. Ele é fantasioso. Então, vou colher? Então, não sei se vai. Hoje eu sei que nós podemos colher. Então, não desista de você. Então, essa lei universal que ele traz de não fazer para o outro aquilo que você não começa agora. Então, assim, essa como você diz, é uma provocação aí para até desconstruir, porque parece vingativo essa coisa, né? O universo vai te dar a paga. Né? Parece muito mais vingativo do que uma lei do retorno. A lei do retorno é um sentimento de vingança. E não é a proposta da regra de ouro. A regra de ouro é desejar o bem. É desejar que as pessoas recebam bons sentimentos e se desenvolvam. Essa é a regra de ouro. Quando eu desejo que a lei do retorno se vingue, parece que eu não entendi nada da regra de ouro. Tem uma parte no livro, Cris, que fala assim, que tá bem conectado com o que você tá explicando. Não pode haver triunfo sem felicidade. Perfeito. E nenhum homem pode ser feliz sem dispensar também a felicidade do outro. Mas essa felicidade deve ser dada voluntariamente e sem outro objetivo em vista, senão levar um pouco de alegria a corações oprimidos. E, Júnior, o que você pensa sobre isso? Que a lei do triunfo, ela tá bem ligada a um sentimento verdadeiro, né? Um sentimento de apenas pensar assim, olha, vou levar um pouco de alegria, vou fazer o que eu gostaria que fizesse comigo pro outro. Eu acredito nisso. Mas eu fiquei pensando nessa frase, nesse texto aqui, que ele fala da felicidade, mas essa felicidade deve ser dada voluntariamente e sem um outro objetivo em vista, a não ser levar alegria a corações oprimidos. Eu fiquei pensando assim, porque a grande dificuldade nossa, existe o princípio das trocas das relações, que a gente fala de dar e receber, né? E eu vi até um pensador aí contemporâneo falando sobre você amar sem esperar nada em troca, talvez seja uma ingenuidade muito grande da gente. Ou talvez seja uma pureza muito grande. A provocação dele era essa, ele não afirmava nem que é legal ou que não é. Ele falou assim, até que ponto a gente amar algo ou desejar algo ou fazer algo e só pelo outro, só pela alegria, só pela felicidade, o quanto que a gente espera ou não. Porque se a gente olhar só no sentido de
simplesmente por levar para o outro, talvez uma hora a gente vai se questionar, pô, mas eu não recebo nada, né? Eu não me sinto gratificado por aquilo. Não é que eu faço pela gratificação. Aí eu fiquei com esse pensamento, assim, até perguntar pro Cris, né? É errado você amar, esperar algo em troca? É ingenuidade? Ou é pureza? A questão é que quem ama, ama. E quando você ama, já é uma realização. Então a sua troca tá em se fazer amor, em se fazer presente, em se fazer cuidado. A gente se realiza muitas vezes, eu já me questionei muito, levei no meu processo de psicoterapia também, no meu desenvolvimento, de várias vezes a minha psicóloga me puxa, né? Eu falo, poxa, eu fiz tantas coisas, já para algumas pessoas elas são ingratas, injustas, né? Então, mas a injustiça e a ingratidão é delas. Seu é fazer esse movimento de fazer pelo outro, de cuidar, de se fazer presente. Mas é revoltante muitas vezes, né? Eu me colocava, né? Só que daí se eu desistir disso, eu desisti de uma parte minha. Então, assim, insista. Não é pra todo mundo, não é gratuitamente, já tá recebendo. Então, eu entro nessa paranoia, assim, tipo, falo, não, dessa vez eu vou agir diferente, cara. Só que eu chego um ponto que eu falo assim, não sou eu, cara. Então, eu acho... Não é meu isso. Sim. Aí eu entro no... Porque o ganho já tá tendo quando você se respeita e você é leal e fiel aos seus sentimentos. Né? Aquilo que você pensa como valores, como crenças, para desenvolver pessoas e para se desenvolver. Se isso é uma crença, você se abandona em detrimento de uns maus tratos do outro, você tá deixando o seu propósito. Quer dizer que eu posso... Quando ele fala da ingenuidade, tem pessoas que não vão te oferecer. E você vai ficar insistindo pra quê? Pra ficar apanhando? Daí você não precisa disso. Então é uma linha tênue que a gente precisa filtrar. E o nosso autoconhecimento, muitas vezes, ele vai nos lapidando. Várias vezes na minha história, eu me fico questionando isso. Até onde eu consigo apertar, né? E falar, não, peraí, até aqui eu dou o limite para essa pessoa. Mas a minha vontade era o quê? Esbanjar algum conhecimento, algum sentimento para a pessoa que ela também não quer receber. Então, para que eu vou dar? Então, eu tenho que me frustrar muitas vezes para oferecer, para que eu não desista de mim, porque outras pessoas vão estar abertas querendo receber esse banho aí de otimismo, de bons tratos, de conhecimento. Então, eu não posso desistir de mim em detrimento de más experiências, muito pelo contrário. Porque eu já ganho quando eu estou fazendo. Agora, quando eu não recebo algo em troca, eu continuo ganhando se eu não desisto. Se eu desistir, eu perdi tudo. Perdi para aquele que me venceu por não saber receber e perdi de dar para outras pessoas que eram importantes, iam receber de bom grado e iam compartilhar, iam dividir a felicidade delas comigo. Então, eu sempre faço exercício lá na... Minha psicóloga sempre me puxa. Tá, mas você tá querendo ser radical desse jeito, por quê? Você vai desistir de você, então? Eu olho e falo, então, não é desistir de mim, eu tenho que desistir de algumas relações que não me fazem bem. Mas desistir do modo de funcionar, de agir, de ser otimista, inocente, daí também não. É uma linha tênue que o autoconhecimento nos ampara. Então não sei se eu já respondi. Não, respondeu, e é legal porque, assim, quando a gente fez a leitura do livro, esses eram questionamentos que anteriormente a gente não fazia entre a gente. Sim. Por isso eu volto a insistir, né, com quem está nos ouvindo, que é legal a leitura e o exercício que ele vai fazendo a cada lição de você ir acompanhando. Porque a evolução e o crescimento, a cada leitura é uma nova mensagem que você consegue captar, né? Eu acho que a regra do ouro, cara, se a gente ler ela 10 vezes, assim, tiver 10 podcasts, a gente vai conseguir extrair 10 coisas diferentes, 20 coisas diferentes. E entra em... aí a gente começa a entrar em vários labirintos que a gente não sabe onde vai dar. Mas tudo tá centralizado na regra do ouro, assim. Sim. Acho legal. Falando um pouquinho ao contrário, né? A lei contrária à regra de ouro, que é a lei da represária. E existe o código do Hammurabi, que fala, né? Código de Hammurabi. Que é olho por olho, dente por dente. Júnior, imagina só se hoje a nossa sociedade fosse desse jeito. Se todas as nossas relações
a gente levasse a ferro e fogo dessa maneira. O que seria isso e quais os malefícios que a gente vai ter para nossa vida se a gente viver dessa maneira? Então, eu não sei bem se a gente já não tá muito nessa olho por olho. Velado. Se a gente tá tão distante assim quanto a gente imagina. Pô, é só você dar um Google aí numa rede social qualquer aí que você vai ver. Mas... Em alguns momentos até desajustado, né? Então. Dá uma fechada no trânsito, pronto, a pessoa já te persegue. Até porque sendo bem humano, assim, cara. Tem hora que você olha o seu inimigo, assim, a situação inimiga se ferrando, cara. Você olha e fala assim, puto, cara, bem feito, né, mano? Cara, é a nossa parte. Talvez isso é um instinto que a gente tenha, mas nosso ego, né? O autoconhecimento é justamente pra isso, pra gente combater essas situações e esse sentimento do olho por olho, dente por dente. Mas o problema que eu enxergo assim hoje é que isso se tornou algo tão comum, principalmente nas redes sociais, assim, quando você começa a conversar sobre certos assuntos, que a gente acha que é normal. A gente acha que é normal você desejar o mal daquilo que é contrário a tudo que você acha ou pensa ou tá conversando aqui. Pô, o cara tem que se ferrar mesmo, o cara tem que... Mas é burro, meu. Você viu? Pediu demissão lá, tava quietinho lá, o cara tem que se ferrar. Então, o olho por olho, dente por dente, não é mais naquela linha de ele me arregaçou, eu vou arregaçar com ele. Não, é nessas coisas sutis, sabe? De você falar assim, meu, o cara tem que se foder mesmo. Aquela coisa que, né, tá se falando bastante de rede social, é aquela coisa do cancelamento hoje. Sim. Né? A pessoa traz um pensamento divergente daquilo que as pessoas gostariam de ouvir, né? Levanta um grupo de pessoas atuantes que vai lá e cancela. Cara. Né? Como se é uma parte de um pensamento que ele coloca ali, que ele expõe, e daí assim, e a totalidade da pessoa, né? A subjetividade da pessoa não é levada em consideração. Então, assim, já acontece de uma certa maneira algumas mortes subjetivas através dessas do papel da rede social, que é o papel da rede social traz. A gente acaba anulando as pessoas mesmo quando pensam diferente. E daí eu acho que não é benéfico. Né? Porque é o inverso, justamente, porque assim, o olho por olho, dente por dente, ele vem de uma coisa que é dar ao outro, inverso da regra de ouro. Dá pro outro todo o mal que ele te causou. Todo mal que ele me fez. Né? Então, assim, a proposta da regra de ouro é o inverso. Desejar pro outro tudo que eu desejo pra mim. Eu desejo mal pra mim? Só se eu estiver insano. Só se eu estiver adoecido. Que tem pessoas que estão adoecidas e querem morrer. Querem desistir da vida. E, né, se cortam. Né, tem vários processos de adoecimento. Mas quando eu estou saudável, eu desejo melhor pra mim. Eu desejo melhor pro outro. Uhum. Então, assim, quando eu desejo aniquilar aquele que pensa diferente de mim, opa, peraí. Acho que eu estou tão doente quanto. Assim, a rede social, ela faz de cada pessoa que tá com o dedo ali na tela um justiceiro, cara. Então, o lance do olho por olho, dente por dente é porque cada pessoa se sente justiceiro da sua própria causa. Que nem é da própria causa. Que nem é da própria causa. Uma causa que não é legítima, que não é como hoje se fala, de lugar de fala. Sim. Nem sabe o que está acontecendo e vai lá defender uma coisa que defende de maneira rasa e deixa questionável uma ideia legítima, uma busca legítima. Sim. Porque ela não sabe o que ela está falando. Sim. É porque são peças soltas, né? É assim, pega um texto, né, que é algo rápido, dinâmico, rede social. Pega uma fala sua, que muitas vezes nem é aquilo que você quis dizer, solta. Aí levanta um outro grupo de pessoas que pegou só a sua fala solta e vai questionar sobre aquilo. E aí, muitas vezes, gera... Aí, outras pessoas que só pegam a fala solta criam uma não afinidade por você, por algo que muitas vezes você nem falou. Então, fica esse loop infinito. Que aí vai totalmente contrário à regra do ouro. Porque, assim, a gente deveria desperdiçar nosso tempo e nossa energia em algo que agregue. Que fosse bom pra você e pra todo mundo que tá ouvindo. Mas não, existe essa contenda, assim... Porque é o que gera status. É o que gera mídia, é o que gera fama. Visualizações, curtidas. Que dá isso, né? E, na verdade, isso não agrega. Esse negócio de redes sociais é bem complicado.
falando, tem uma parte do livro que ele cita sobre os códigos de moral. Cris, tem algum que pra você... Tem vários lá, né? Sim. Eu vi, tem vários. E algum que você fala assim, ó, esse é mais impactante pra mim, pra você, na sua opinião, pessoal? Sim, acho que o próprio treinamento da Lei do Triunfo, ele traz essas indagações que é a honestidade, o caráter, e daí ele traz a questão de não falar mal, que é o que a gente está falando das redes sociais, não falar mal de pessoas que você não conhece, ou até mesmo de pessoas que você conhece. Então esses hábitos que a gente vai construindo volta contra a gente. Porque quando você gera uma crítica, muitas vezes, que essa questão de crítica construtiva, ela é bem difícil da gente analisar. E a gente pode até fazer um podcast só para falar sobre isso. Né? Mas quando eu tento diminuir o outro através de uma crítica, eu gero também uma certa resistência e uma certa aversão do outro para comigo. Né? Então, assim, a honestidade, quando você cria... Eu sempre, nos treinamentos, eu sempre falava, você não vende um objeto, você vende você. Então, a Juninho trabalha com construção civil. Mas construção civil, muitas pessoas trabalham, muitas empresas trabalham. Né? Eu contrato especificamente o Juninho, por quê? Porque o trabalho dele, para mim, é um cara que eu fecho o olho e confio. O trabalho dele vai sair eficiente, vai ser honesto, vai ter várias qualificações que eu procuro. Né? Porque assim, a gente vê tanta gente se usufruindo de uma má intenção, que assim, essas leis morais, que pra mim eu dou valor, e assim, o Napoleão Hill ele fica enfatizando que é a questão do caráter, da honestidade, e de não, de uma certa maneira, não atingir o outro de forma negativa para que ele se sinta diminuído ou se sinta mal. Eu acho que são 3 vertentes aí que são bem importantes para que a gente busque para se desenvolver. Porque assim, uma pessoa honesta, ela ganha as pessoas pela honestidade dela. Uma pessoa que tem um caráter firme e justo, que ela não pratica a injustiça, ela é bem vista socialmente. Né? E assim, as pessoas acolhem a ideia dela, o que ela vende, o que ela transmite de uma maneira mais aberta. Uma pessoa que poucas vezes levanta um testemunho contra o outro sendo falso, essa pessoa ela gera uma credibilidade, né, gente? Fala, nossa, a pessoa realmente ela vê sempre o melhor do outro. Muitas vezes a gente é mal interpretado, né? Uma coisa é você tá dividindo algumas experiências que te causaram mal. Outra coisa é você ter a maldade de denigrir as pessoas, de diminuí-las e tudo mais. Então, assim, eu acho que dentro dessas regras morais, de várias que ele traz, essas 3 para mim são muito importantes. Até porque na hora que eu tava vindo pra cá, eu ainda tava pensando nessa questão moral mesmo e de como eu mudei. Porque eu sempre tive comigo essa questão de fazer o bem pras pessoas. De ajudar, de ser disponível. Só que chegou uma hora que comecei a questionar isso. O quanto que isso as pessoas interpretavam como sendo boas. Mas se eu tenho sucesso hoje, eu acredito que eu sou um cara de sucesso, pessoalmente, né, na minha vida profissional, foi angariado porque muitas pessoas também apostaram, acreditaram, me incentivaram, por eu ser esse cara bom, que daí estava falando da ingenuidade. Eu era ingênuo, mas me beneficiou, me ensinou a ser um cara resiliente, me ensinou a ser um cara grato, a ser disponível. E por mais que hoje a compreensão de vida fale assim, cara, você estava errado, muda alguns critérios, não é tudo. Então essa moral, eu vim pensando, eu falei, nossa, eu tenho que retomar isso. Porque você vai ficando amargo, você vai ficando ressentido, você vai ficando magoado com a falta de retribuição, a falta de reconhecimento de pessoas que você olha e apostava todas as fichas naquela pessoa. Mas quando você tem aquele perfil assim, nossa, a Daniane, você pode deixar qualquer quantia na mão dela que ela nunca vai te enganar. Isso é uma gratificação que a gente conquista pela honestidade, pelo caráter, que não tem preço. Né? Você vê hoje, a gente já falou em outras lições, né, que tem essas pessoas que falam de sucesso financeiro, vendem cursos, vendem um monte de subterfúgios aí de maneira mentirosa, de maneira enganosa.
Aí pega uma pessoa, vai lá e investe lá R$1.000 num curso, R$2.000 num curso, aí vende aquela... Isso fez ele ficar milionário. E não a proposta que ele estava fazendo ali. E daí a pessoa compra, tenta executar, não consegue, sente fracassado. Fala, todo mundo consegue, eu não consegui. Então são pessoas que trazem uma proposta enganosa, desonesta, injusta. Então, assim, por isso que a honestidade, o caráter e o não denegrir as pessoas, não diminuir as pessoas, eu acho que ela agrega e ela seria um diferencial, principalmente para os tempos de hoje. Então, quando eu me perdi, que foi o pensamento que eu estava... Nunca deixei de ser, mas quando eu comecei a ficar meio ressentido com isso e fui falando, não, peraí, eu acho que não tem que ser assim, eu estava entrando nesse banho aí de pensamentos negativos, que é o que ele fala também da lei da represália. Né? Quando alguém te faz o mal, faz o bem para ela. Sim. Né? Quando alguém te critica, continua fazendo bem. Porque não é para você só se tornar uma pessoa boa para aquela pessoa. Mesmo que ela continue te vendo como uma pessoa má. Por toda a vida. Porque daí é o sentimento dela. Mas você vai se tornando melhor com esse exercício. Sim. Não, Cris, não sei se eu respondi aí. É isso mesmo. E aquilo, o que você faz diz respeito que você é. Independente do que o outro faça pra você, você não faz, porque isso você sabe quem você é. Sim. Se você age com atitudes boas, de boa integralidade, de caráter, é porque diz respeito quem você é. A gente não controla como o outro vai receber aquilo. Porque por mais que seja boa a sua intenção e verdadeira e você acha que tá fazendo bem, a gente não sabe como o outro vai receber aquilo. Mas se eu tô fazendo, é porque eu sou uma pessoa boa. Porque coisas boas não saem de pessoas ruins. Exato. É fato. O caráter da pessoa é bom, ela vai fazer coisas boas. Como o outro recebe, a gente não sabe. E eu não posso deixar de ser quem eu sou por causa do outro. Exatamente. Porque aí você tá mudando a sua essência, tá mudando quem você é, como que você vê o mundo e vive o mundo. Então... Eu concordo com você, faz total sentido tudo isso que você falou. E para fechar, como que podemos viver a regra de ouro e o que vocês pensam sobre isso e como que vocês vivem isso na vida de vocês, como que vocês colocam isso na prática? Pegando assim o tema da lição, a regra de ouro e tudo isso que o Cris falou sobre as leis morais, como eu vivo na prática a regra de ouro é sendo honesto comigo mesmo, cara. Sou honesto comigo mesmo. Hoje eu fui encher o pneu do carro, cara, cheguei lá, é coisa simples, ó. Mas é o que eu falo, a gente vai lendo o livro, a gente vai conversando com pessoas que tem mais vivência que a gente, que tem um olhar mais apurado, então a gente vai aprendendo algumas coisas. Cara, eu chego lá, cara, a mangueira do calibrador, toda jogada, cara. Toda jogada. Aí eu parei o carro pra calibrar o pneu, cara, vem um frentista, falou, pô, desculpa aí, os caras vêm aqui e tal. Aí eu tava vindo pra cá, falei, pô, ó como a pessoa é, né, cara? Pô, vai vir outra pessoa aqui calibrar o pneu, meu. O que custa você enrolar a mangueira ali no suporte, né? Mas é a falta de pensar no outro, cara. É a falta de pensar no outro. E hoje o grande exercício é pensar no outro. É pensar no outro. A gente passou por momentos muito difíceis aí nos últimos 2 anos. Pandemia, desemprego altíssimo. Agora a inflação, desemprego ainda, muita gente desempregada, a sociedade vivendo um período muito difícil. Então, acho que se a gente não olhar para o outro e não ser honesto com a gente mesmo, com aquilo que a gente é, com a nossa essência, a gente não vai conseguir fazer o mundo um lugar melhor, cara. Então, eu acho que a regra de ouro, pra mim, quando eu terminei de ler essa lição há 1 ano atrás, que a gente terminou nosso estudo, e hoje que eu li de manhã, a grande lição que eu tiro pra mim é eu preciso ser honesto comigo mesmo o tempo todo, cara. Com aquilo que eu acredito, com meus princípios, com a minha família, com as pessoas que me amam, com as pessoas que eu amo. Eu preciso ser honesto com aquilo que eu tenho fé, daquilo que é sobrenatural ou não. Eu preciso acreditar e ser honesto que todos os meus princípios eu preciso todos os dias acordar e falar, eu não posso pisar fora dessa linha aqui, cara. Isso daqui sou eu. Sim. E eu me respeitar, pra mim, é a maior forma
de poder respeitar o outro. Sim. O livro lá, Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill, ele traz também no diálogo lá, né? Que as pessoas que estão perto do divino, que ele traz aí na regra de ouro, que é algo bem próximo do divino, de algo divino, né? Da fé e demais das pessoas. E ele fala assim que as pessoas que estão próximas a algo divino, a uma conexão divina, são as pessoas que buscam o autoconhecimento e conseguem, de uma certa maneira, ajudar as outras pessoas a desenvolvê-las também. A sair do processo de alienação, de que aquilo que no livro Sapiens, eu acho que também ele traz nas lições, da alienação daquele mundo, daquela realidade inventada. A sociedade, a religião, a política, a educação vai te ensinando e moldando você a pensar de uma maneira que muitas vezes não deixa você se desenvolver. Então as pessoas que conseguem aplicar essa regra de ouro na vida são as pessoas que, apesar de todas essas informações e de ser colocada aí à prova o tempo todo, elas não se perdem de si mesmas e ainda auxiliam outras pessoas a se resgatarem, a não ficarem alienadas, achando que a vida é sem esperança, a vida é difícil mesmo, é olho por olho, dente por dente, é cada um na sua, cada um no seu egoísmo, vivendo o seu próprio umbigo. Então, assim, o desafio de viver a regra de ouro, ele traz lá no livro Mais Esperto que o Diabo, que é justamente essas pessoas que são conectadas com algo muito maior do que elas, que é o mastermind, ou algo divino, ou, enfim, essas conexões pessoais, interpessoais, que ajudam você a crescer como pessoa e ajudam as pessoas a se desenvolverem e se tornarem um ser humano melhor. Então a regra de ouro é basicamente, eu acho que ele fecha com essa indagação, né? Quer fazer algo que conecte a humanidade com algo divino, né? Faça com que as pessoas saiam dessa alienação de pensar que a vida é trágica, é negativa, é ruim. Sim. Traga bons pensamentos, bons sentimentos. E aí a gente não pode desistir de nós, porque quando nós acreditamos isso... Eu, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre busquei meios para colocar para fora isso que o Cris tinha. Hoje eu me realizo na minha profissão, mas eu já busquei outros tantos caminhos que me ajudaram e fizeram parte da minha história. E eu fico muito grato à vida, aos amigos, muitas pessoas que passaram da minha vida, o grupo do Mastermind mesmo, para me ajudar a falar assim, continua, que você está honrando a sua regra de ouro e eu acho que você está conectado aí com uma coisa muito maior do que você mesmo. Então, assim, eu acho que eu resumo a regra de ouro nessa fala minha. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, Júnior. Chegamos no nosso último episódio, né? Baseado no livro do Napoleão Hill, o episódio 16º. Espero que você tenha gostado e que você possa acompanhar nosso canal e assistir os próximos vídeos. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.